pedir para o pessoal, enquanto você estiver falando, manter o áudio desligado, porque senão fica muito ruído. Se ficam 2, 3 pessoas com o áudio ligado, aí vai ficar muito ruído para mim aqui. Eu acho que não só para mim, por favor, gente. Beleza, obrigado, Dora. Quem tiver então com o áudio aí, pessoal, dá aquela fechadinha, abre só na hora que for falar. Pode falar na hora que quiser, mas daí abre na hora que quiser falar. Bom, então vamos retomar, né? Eita, nós. Daqui a pouco eu projeto de novo aqui, porque eu tô achando que essa projeção tá deixando mais pesada ainda. Então, assim, no manifesto do Partido Comunista, a preocupação é se apresentar para o mundo, né? A Liga dos Comunistas não é famosa daquele jeito, não, né? Mas atenção, você está escrevendo um documento da tua organização, tá legal, para o mundo ver. Eles não estão escrevendo só para o mês de janeiro, fevereiro, março, abril de 48. Eles estão escrevendo para que qualquer momento, que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo ler aquele texto lá, ter acesso a eles, né? Então, é um texto que não está preso no imediato, não está preso ali só no presente. O pessoal tem consciência de que eles estão montando uma organização que propõe fazer a revolução, não é? Então, nesse sentido, não é um plano, um programa, não é uma coisa que você faz hoje para reescrever amanhã. Pode reescrever constantemente, mas eles tinham consciência daquilo ali, é um documento que era para poder entrar para a história, né? Pelo menos a maior parte dos dirigentes. Pois bem, então, é claro que aí fica. O público que eles estão querendo conversar são os seres humanos do planeta Terra. Eles não estão falando só para a burguesia de Londres, ou de Paris, ou da Prússia, de Berlim, né? Eles estão falando ali para as grandes potências europeias, para o mundo europeu, principalmente o mundo europeu, né? Que é o centro de engendramento e divulgação do próprio capitalismo, né? E o texto é muito rico, porque ele traz alguns fundamentos importantes, né? Logo de cara, o texto começa assim. Eu vou ter que projetar o texto mais rapidamente aqui possível, porque eu preciso mostrar o texto para vocês aí. Só um segundinho, pessoal. Não tá fácil não, hein? Olha como é que começa o texto. Vou esperar um pouquinho, porque deve demorar mais uns segundinhos para aparecer para vocês. Já está aparecendo aí para vocês? Tá, né? Sim. Obrigado. Então, olha lá, olha como é que começa o capítulo, né? Burgueses e proletários. Bom, então vamos lá. Tem uma nota aqui, ó. Burgueses e proletários, né? A notinha diz assim, ó. Nossa senhora, tá muito pequeno. Peraí. Não tô nada. Por burguesia entende-se a classe dos capitalistas modernos, proprietários dos meios de produção social, que empregam o trabalho assalariado. Por proletário, é uma definição, porque são duas classes sociais. O nome do capítulo leva o nome das duas classes sociais predominantes. Guarda aí, ó. Não são as únicas classes sociais, mas são as classes sociais predominantes no modo de produção capitalista. Então tá lá. Deu uma definiçãozinha rápida do que é burguesia aqui embaixo, ó, tá acompanhando? E aqui, por proletário, e a gente retoma o que o Frederico tá falando também antes de cair tudo, né? Por proletário, a classe de assalariados modernos. Então, quando faz referência ao proletariado, por mais que a palavra seja anterior ao capitalismo, e que trabalho assalariado existe desde o mundo greco-romano, né? Aqui eles estão usando proletariado para pensar uma classe de assalariados, que não é inédito na história, hein, gente? Assalariado tem lá desde a Grécia Antiga, desde o pedagogo grego, né, do vendedor, né, na Roma Antiga, mas agora dos assalariados modernos. Estamos falando, para ser generoso, do século XV para frente, né? Que, não tendo meios próprios de produção... Por que, gente, meios próprios de produção? Lembra da aula de ontem? Opa. Porque teve todo um processo de expropriação da classe trabalhadora, criando, nas passagens do século XV, XVI com força, XVII, XVIII e XIX, uma gigantesca massa de desempregados. Lembra? Aqueles enclosures que eu falei, os cercamentos,
né? Esse processo que o Marx chamava, fazia referência, né? A burguesia que chamava, e Marx vai fazer referência a essa classificação burguesia, a assim chamada acumulação originária de capitais, ou acumulação primitiva de capitais. Lembra que eu falei? Capítulo 24, explicando todo esse longo processo de séculos de expropriação, vai dar vida, então, a essa classe de assalariados modernos que não tem nenhum meio de produção, porque esse processo de expropriação significa ter tirado tudo, não só o direito de morar na terra X, Y, Z, mas a enxada, a faca, o facão, qualquer tipo de instrumento de trabalho, né? E, nesse sentido, são obrigados, né, a vender sua força de trabalho para sobreviver. Isso desde quando inicia esse processo, né? E é claro, no ápice dele agora, aqui com a Revolução Industrial, né? Tá, eu vou parar aqui porque eu não vou desenvolver a nota, já fazer só uma referência ali a um prefácio que o Engels escreveu lá para frente sobre o manifesto. Olha lá, isso aqui é polêmico, hein? Vamos ver como é que vocês vão reagir com isso aqui. A história de todas as sociedades, até hoje existentes, é a história da luta de classes. E aí vem uma questão importante que demonstra uma influência do texto do Marx, que a gente sabe que eu sei, né? Marx fez essa parte aqui. A influência hegeliana aqui, ó, dialética do senhor dos escravos. A gente não comentou isso, enfim, nem dá para comentar aqui agora, mas olha aqui como que a dialética... Nossa, eu tenho que olhar para vocês, é muito ruim ficar olhando isso aqui. Lembra que na pré-aula de sábado eu falei assim, ó, dialética é o próprio movimento da realidade. E é claro que aí, para poder analisar essa realidade, o método também é dialético, né? Olha aqui como é que essa dialética é expressa na pena do Marx. Tudo bem, do Marx, do Engels e todos os comunistas, mas olha lá. A história de toda a sociedade até hoje existentes é a história da luta de classe. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e companheiro. Em resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada. Uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em conflito. Deixa eu voltar aqui para vocês. Lembra que eu falei que o Hegel as consciências, o espírito, conjunto de consciência humana, fazendo toda a sua experiência no decorrer, se elevando constantemente, buscando uma evolução? A ideia que move a história, não é? Aqui, observa, é um processo histórico que o Marx está colocando, que os comunistas aqui estão colocando no seu documento. Só que não é ideia de luta, não é ideia de senhor, é ideia de escravo. São classes, são grupos opositores diante do sistema produtivo, com interesses diversos, diferentes e antagônicos, lutando. É isso que move a história. A base de um devir histórico não é o fruto da imaginação, da consciência, né, sofisticada, mas desdobramento da luta de classes, né? Então já começa assim. E para poder já não ficar com muita polêmica e perder tempo com polêmica, talvez desnecessária, talvez não, mas eu acho desnecessário. Quando ele diz aqui, ó, toda a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. E aí muitos vão dizer o seguinte, muitos críticos do Marx, do Engels, né, sobretudo dos dois, mas, então quer dizer que para Marx e para Engels, e eu acrescento com força, todos os comunistas da Liga dos Comunistas, antes da origem da escrita não tinha história. Bom, quem acha que não tinha história antes do advento da escrita são os positivistas, né? Aqui eles se referem à história escrita. E depois, como isso virou uma polêmica muito grande, o Engels lá em 1888, né, Marx já tinha morrido já. Ele, aliás, tem um prefácio que ele e o Marx escrevem nos anos 70 do manifesto, pós-fácil, né? Explicando, ó, não quer dizer que não exista história antes da escrita. Eles se referendaram a esse período da escrita para cá, para pegar um momento da história da humanidade. Mas não quer dizer que anterior a isso não exista história, né? Observe, se pensassem assim, jamais eles falariam de modo de produção primitivo ou antigo, entende? Ou seja, a próprio livro do Engels, né, que vai falar da pré-história, a primeira exploração, diz o Engels, que existiu, não foi do homem pelo homem, mas do homem pela mulher. Ele está se referindo lá para a pré-história, né? E está considerando isso absolutamente importante. Tá? Então, a polêmica, eu acho que mais
é utilizada pelos críticos do pensamento marxista para poder tentar achar onde pegar o Marx e o Engels com alguma, sei lá, algum equívoco, etc. e tal, né? Bom, aqui acho que não é o caso, né? Mas foi utilizado. Olha como é que o texto continua. Eu fiz algumas seleções aqui, porque não dá para ler o texto todo, né? Olha que interessante, para poder discutir um pouco essa questão, então, dessas categorias. A primeira categoria que aparece aqui, está implícita, depois fica explícita, são as classes sociais, pessoal. Classe social não é a partir do desejo que eu tenho, eu sou da classe burguesa. Não, não. O que determina que classe social você se encontra, você é o papel que você desempenha diante da produção. Tudo bem? Ou seja, não basta dizer, ó, eu me sinto burguês. Você pode se sentir até um hipopótamo. Você não vai deixar de ser um homo sapiens sapiens, né? Ah, mas eu sou, vamos supor, eu sou operário, mas eu me sinto patrão. Então, você pode se sentir até um papagaio, uma pipa, uma rabiola gigante. Você vai continuar sendo um trabalhador, né? Por quê? Porque o que determina a tua classe social não é o desejo necessariamente seu, mas é o papel que você ocupa no sistema de produção. Se no sistema de produção você é daquela turma, daquela classe, é claro, que não trabalha, mas é dono da fábrica, da chave de fenda, do alicate, da máquina de solda, da matéria-prima, do transporte, da terra em que se construiu a própria fábrica, etc. O papel que você ocupa é o papel de dono dos meios de produção. Se você não ocupa esse papel, ou seja, não se encontra então nessa classe, para saber qual é a classe que você se encontra, tem que olhar de novo, mesmo critério. Qual é o papel que você ocupa no sistema de produção? Ah, eu sou aquele cara que acorda de manhã, né? Enfim, pego o busão, 3, 4 busão, né? E tento chegar, né, busões que não são meus, claro, não é meu, e tento chegar na fábrica no horário certo, etc e tal, para poder ligar o maçarico, para poder... Tô pegando o caso do operário, né? Poderia ser o comércio também, tá bom? Enfim, se nada daquilo que você trabalha é teu, é de alguém, e você é o cara que fica lá o dia inteiro produzindo, trabalhando que nem um doido, etc e tal, e no final do dia, você sai de lá toda cansada, né? E tem que esperar dar 30 dias para receber algum dinheiro. Desculpa, lamento dizer, mas o papel que você ocupa no sistema de produção é literalmente de vender força de trabalho, né? Então, isso são critérios importantes. Tá, mas isso aqui, ó, esses critérios, esse critério, eu até agora só falei de duas classes sociais, né? Proletariado, né? E a burguesia, os donos dos meios de produção. Proletariado são aqueles que não têm nada, porque foi tirado tudo deles, né? E vende só tem para vender a força de trabalho para poder ganhar a vida e viver, né? E reproduzir a sua prole, né? Pois bem, mas isso aqui são as duas classes principais, tudo bem? Muito importante, é disso que quer tratar o capítulo do manifesto. Mas esse mesmo capítulo do manifesto não negligencia a existência de frações de classe. Então, assim, é equivocado a gente achar que só tem duas classes sociais, porque não são só duas, tá errado. Tem no mínimo 3, com muitas frações de classe cada uma delas, tudo bem? Todas são importantes. Entretanto, também seria um erro não entender que as duas predominantes, gente, predominante significa aquelas que são fundamentais, né? Não são as mais importantes do que outras, etc. Mas são as regentes. É o proletariado, a burguesia. Tá bom? Precisamos concordar, mas quero conhecer o pensamento desses caras. Então, aceite, né? Entenda que é dessa forma. Ou seja, é a partir do papel que eu ocupo no sistema produtivo que eu vou me localizar nessas classes sociais ou mesmo nas frações de classes sociais. Vou dar um outro exemplo que dá aqui nesse capítulo. Eles chamam todas as traduções, não, quer dizer, as traduções que eu tive acesso, elas normalmente traduzem por classe intermediária, pequenos proprietários, pequena burguesia. A palavra que eles usam lá no texto lá é middle class, eles colocam até em inglês nessa expressão, né? O que é... Tá, a gente poderia falar classe intermediária, que é melhor, eu acho que tradução, mais do que classe média. Mas mesmo se a gente chamar de classe média, quem é esse pessoal? São os pequenos proprietários, é o dono da bodega, é o dono do botequinho. São pequenos proprietários, é verdade, são pequenos proprietários. Mas numa primeira crise que acontecer, eles são os primeiros que se proletarizam tudo de novo. E normalmente, esse pequeno proprietário, ele é um proletário que muitas vezes recebeu um acertozinho, estou transpondo isso para os nossos dias, tá bom? E comprou um botequinho. Pegou acerto lá, juntou um dinheirinho, enfim, fez um empréstimo, né, e montou um botequinho. Ele é um pequeno proprietário.
Mas você está querendo defender o pequeno proprietário? Não, estou querendo ajudar as classes sociais e as frações de classe. Né? Ou seja, ele não é um burguês, dono dos meios de produção. Agora, ele também não é um operário, não é um proletário. Ele é um dono de propriedade, sim. Tudo bem? Mas é uma classe intermediária. Ela está ali, ó. Na primeira apertada que dá, ela volta para a fábrica para vender força de trabalho. A primeira concorrência que chegar no bairro ali, sei lá, carrinho de lanche Tio Jean. Fui mandado embora da fábrica, comprei o carrinho de lanche, estou fazendo um hot dog e estou vendendo lanchinho Tio Jean. Primeira chegada do McDonald's ou do Burger King do meu lado, eu volto para a fábrica. Pelo menos pedir emprego na fábrica. Eles vão me quebrar. A própria burguesia quebra esses pequenos proprietários. E são os primeiros, numa crise capitalista, que acabam se proletarizando. Né? E a gente sabe que no Brasil, essa classe intermediária, são muitas classes intermediárias. Estou pegando aqui uma delas, né? Talvez a principal. Que a gente pode chamar de classe média, etc. E tal. O pessoal acha que não é trabalhador, eles acham que são patrões. Né? Porque tem uma lojinha ali, porque tem até um botequinho ali, um mercadinho, uma mercearia. Né? Mas eles sabem que na primeira crise econômica do capital, eles, mais do que nós, que vendemos força de trabalho, eles vão quebrar e vão ter que procurar emprego para vender força de trabalho. A gente não pode estar empregado. Né? Deixa eu ver aqui que eu vi um barulhinho, não sei se alguém está pedindo aqui a fala. Deixa eu voltar aqui que eu não estou vendo. Eliseu, fica à vontade, Eliseu. Professor, com base nessa fala sua, qual o limite, então, que chegaria próximo daquilo que a gente encontra na literatura do pequeno burguês? Qual seria o limite, então, ou onde ele se enquadraria? É difícil usar essa régua, né, Eliseu? Mas, ó, a gente tem que fazer um exercício de uso, né? Não é que a régua exista. Mas, ou seja, o que é o pequeno burguês? Esse pequeno comerciante que eu estou chamando de middle class, que eles, né, chamam de middle class, esse é o pequeno burguês. Esse é o pequeno burguês, né? E como pequeno burguês, significa dono de pequenas propriedades, né? E nessas crises, né, ou ainda diante de uma concorrência, para ele pode ser o fim da vida dele. E ele tem que voltar, a não ser que for para o crime organizado ou viver da mendigância, né, pedindo esmolas nas ruas, ele vai ter que voltar a vender força de trabalho, né? Então esse pequeno burguês, né, é o dono de pequena propriedade, né? É esse middle class que eu estou me referindo. Agora vejam só, pessoal, a gente precisa entender que o papel, a classe social, vai ser de qual eu pertenço, vai ser determinado pelo papel que eu ocupo na produção. Agora, isso é um critério central. Agora, a gente tem que entender que a composição das classes sociais, sobretudo as frações dessas classes sociais, estão em movimento também. Não estão paradas. Tudo bem? Eu vou aqui para o chat, aqui, que tá, tem bastante coisa aqui, não estou conseguindo ler. Mas sacaram? Assim, aí vem uma dificuldade. Por quê? Mas a pequena burguesia da época do Marx é a mesma pequena burguesia de hoje? De jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Isso é texto de 48. Se eu admitir que as classes sociais... Ó, eu estou falando das frações, tá bom? Eu acho que as classes predominantes até hoje são proletariado e burguesia. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Só que as classes sociais não são só proletariado e burguesia. Elas são as classes predominantes, e que inclusive são até hoje. Agora, as frações de classe, o movimento é mais nítido entre elas, nessas frações. Vou dar um exemplo. Já vou aqui para o chat, tem bastante coisa aqui, já vou ler o chat. Só para dar um exemplo. Nesse mesmo texto, eles falam do lucro em proletariado. Nessa época, o lucro em proletariado são as prostitutas, os bichês, o pessoal que pede esmola nas ruas, né? O pessoal ligado ao, enfim, vamos chamar de crime organizado, enfim, os oportunistas de tudo quanto é tipo. São pessoas que não conseguem, talvez a definição melhor aqui para o texto da época, são as pessoas que não conseguem mais nem vender força de trabalho. E aí vai tentar viver de qualquer outro jeito que seja possível. Vai ter que fazer isso, não morre de fome. Morre de fome, morre de sede. Esse a gente até mete um rio lá e mata de água. Mas agora, não vai viver se não comer. Agora, isso é o lumpen proletariado, os farrapados daquela época. Hoje em dia, pessoal, o lumpen... Ó, a meu juízo, tá bom? A meu juízo. Não quer dizer que o Marx fosse vivo, ele ia pensar igual. Eu não sei, não tem bola de cristal. Agora, eu estou vivo aqui, por exemplo, o lumpen proletariado hoje não é só mais a prostituta, o michê, o pedinte, ou ainda, sei lá, o pistoleiro. Eu diria hoje, tudo a minha responsabilidade, é claro, né? Bota isso na conta do Marx, por favor, que é anacrônico. Eu só quero dizer o seguinte, que essas categorias, essas frações de classes sociais, elas estão em movimento, né?
Então, o que é lumpenproletariado no século XVIII, aqui, ó, 1848 no texto, me desculpa, mas eu não acho que isso é hoje mesma definição cabe para o que seria lumpenproletariado hoje. O que aqui se chama de lumpenproletariado, ou seja, aqueles que não conseguem mais vender sequer a sua força de trabalho, desculpa, eu estou falando da maior parte da classe trabalhadora nos dias de hoje, que não consegue mais vender sua força de trabalho e vai viver de bico. Do jeito que dá. Vai dar os teus pulos. Inclusive usando ainda prostituição, inclusive ainda usando pistolagem que eu falo de pistolagem, de assassinato, de assassino de aluguel, né? Eu morei um tempo no Paraguai e vi muito isso lá. Aqui também tem, né? Aquilo foi lá que eu vi, mas aqui tem também. Né? Ou seja, essas coisas tudo existem, né? Agora, as formas de tentar se virar, etc., se multiplicaram. Entretanto, a produção de mercadoria não deixou de existir. E nesse sentido eu digo, repito com força, as classes predominantes continuam sendo o proletariado e a burguesia. Né? Ainda esses é que determinam, né, a produção de riqueza no planeta Terra. Agora, está tudo em movimento, a gente tem que pensar em movimento, senão a gente mata a dialética. Né? Mesmo o proletariado e a burguesia continuam sendo os predominantes. Isso não quer dizer que não tem movimento aqui também, tá? Entre eles. Mas continuam sendo os predominantes. Pois bem, deixa eu ver o chat aqui. Tem vários comentários aqui no chat, eu acho que é importante isso aqui. Tá. A Rosa diz assim, né? Inclusive, professores não se acham trabalhadores. É isso mesmo, tem muito isso, né? Tem professor que está se achando empresário, né? É uma coisa muito doida, né? Eu não sei vocês, eu sei a Rosa é professora também, várias pessoas que eu conheço aqui são professores. Eu sou professor, né? Eu nunca fui professor nas horas vagas. Eu sou profissional. Tipo assim, eu vivo da licenciatura. Muitos professores dão aula também, vivem da licenciatura, mas têm sua pequena empresa, são pequenos comerciantes, etc e tal. E muitas vezes não se acha trabalhador, não. Tipo assim, até fala assim, eu sou professor com um certo desdém, sabe? Sei lá por que é professor, mas enfim. Vive literalmente só da profissão. Eu nunca... Depois que eu deixei de ser operário de fábrica e virei professor, da onde é que eu compro a comida, pago aluguel? É do dinheiro das aulas, né? É do dinheiro das aulas. Eu sou da classe trabalhadora, mas eu não sei, né? E tem aí, né, Rosé, aí vai esclarecendo aí também, vou continuar que você escreveu mais aqui. Às vezes a pessoa também é desse jeito, vive só das aulas, mas ainda assim não se sente trabalhador. Aí a gente tem que estudar, né? Tem que estudar porque é um negócio que merece estudo, um troço desse. Estão todos, inclusive o professor, Jean, então todos que vivem da intervenção, do intervalo. Eu não entendi, do intervalo. Vendedores... Então, todos que vivem de salários, tá? Todos os assalariados, eu coloquei. Então, todos que vivem de salário, todos os assalariados, no caso, são proletariado, é isso que eu perguntei. É e não é. Eu vou passar a falar só. Como também coloquei da parte do lumpen aí que você falou, então hoje em dia os vendedores ambulantes seriam esse lumpen dessa época de Marx. Os vendedores ambulantes. Vamos situar um pouco melhor para a gente entender todo esse movimento dessas subcategorias aí de classes sociais. Quando a gente pensa proletário para o século XIX, nos textos do Engels e do Marx, eles estão falando de operário de fábrica. Mas a gente sabe, eles também sabiam, que proletário não é porque é operário de fábrica, proletário é porque recebe o salário. São os trabalhadores assalariados livres, que por um período, jornada, um mês, enfim, recebem um salário. Isso é proletário. Na época deles aqui no século XIX, qual era a maior parcela de proletários que existia? Eram os operários. Isso foi mudando, né? Então, aí, o uso de proletário continua tendo o mesmo sentido. A questão é que, talvez em alguma região, por exemplo, em Londres, a maior parte dos assalariados eram aqueles que trabalhavam nas fábricas. E aí acabou sendo até usado como sinônimo, proletário igual a operário. Aqui nesse texto eu estou convencido que é isso mesmo o significado. Mas proletário é todo mundo que recebe salário. Naquela época tinha grupos assalariados que não eram operários. Por exemplo, sei lá, o cara que trabalhava ali na agência de correios recebia um salário. Olha, ele não é operário, mas ele recebe um salário, é um assalariado. E é por ali que ele alimenta a prole dele. É um proletário. Mas nem entrava nesse mérito da questão, porque, indiscutivelmente, a maior parcela dos assalariados naquele momento que eles se referem são os operários. Agora, século XVIII, século XIX, vai surgindo coisas, o trabalho assalariado vai crescendo tanto, né, e isso é fundamental para a burguesia, para o capital, né, que não é só os operários,
né? Vou dar um exemplo de coisas que não existiam lá e existem cá, existem aqui. Por exemplo, o Engels e o Marx, eles nunca viram, por exemplo, um supermercado. Supermercado do tipo... A gente mora em cidade diferente, é difícil agora acertar. Mas sabe aquele mercadinho que não é um botequinho, não é a mercearia pequenininha, mas é um mercadinho de bairro? Tem umas 8, 7 prateleiras assim, um pouco até grande, etc e tal. Marx nunca viu isso. O máximo que tinha na época do Marx, né, é secos e molhados, mercadinho de secos e molhados, que é um pouquinho talvez menor que uma mercearia, ou que um barzinho de hoje, um botequinho, né? Ou seja, agora observa, esse setor cresceu pra caramba no século XX. Supermercados gigantescos, e é lógico que a gente tem que trazer para os dias de hoje, para a gente pensar aqui, né, na nossa época. Ou seja, quando a gente fala os dias de hoje, quanto tipo de assalariado que não tem e que não é operário de fábrica? Muitos vão dizer, eu não tenho acerto com isso não, viu? Não tenho segurança não. Mas muitos vão dizer, a maioria não são operários de fábrica. E poderia até realmente não ser mesmo a maioria. Agora, tem um ponto aqui que é bastante polêmico. E eu acho que a gente tem que fazer essa polêmica. Porque existe uma diferença dos trabalhos assalariados. Todos são importantes. Porque de todos eles se extrai mais-valia. Todos eles. Né? No setor privado, é claro. Mas o trabalho do operário, que é enfim, na época que é o proletário predominante, ou seja, o trabalho proletário do operário, ele é o único que transforma a natureza e coloca coisa nova no rolê. Tá dando para sacar? Eu não vou chamar esse trabalho produtivo, perpassa esse debate, mas não é isso. Ou seja, então há uma importância tremenda, um foco tremendo, né, no trabalho do proletário das fábricas, do operário e da operária. Né? Porque o valor é reproduzido a partir desse trabalho. O restante é consequência. Importante, mas é consequência. Se não tiver o trabalho do operário e da operária, né, não tem mais nada. Não tem roupa para vender, não tem petróleo para poder trafegar, não tem mercado, nem mercadoria para comprar no mercado, não tem nada se não tiver o trabalho do operário. Né? E não que os outros não são importantes. Né? Não se trata disso. Mas nesse sentido, então, entenda primeiro que tem movimento nessas frações de classe. Né? E precisa entender que o operariado ele tem um papel especial. Não porque eu quero, o Marx queria, ou porque qualquer um de nós queiramos aqui. Mas é que o operário, o tipo de trabalho que ele faz, ele transforma a natureza e coloca algo novo no mundo. Tá dando para sacar? Além de extrair mais valia dele, como extrai também do professor, o professor está dando aula na rede privada lá, extrai mais valia. Né? Mas agora o operário, além de extrair mais valia, também se reproduz através do trabalho dele valor. Valor lá. E aí, se a gente não estudar o Capital, capítulo 1 do Capital inteiro, né? A gente não vai entender necessariamente o que eu estou falando. Não porque eu estou tirando vocês aqui, pessoal, é porque são determinações desenvolvidas lá naquele texto. Né? E muitos dos marxistas não vão para o Capital. Né? E aí não vão entender nunca esse debate. Né? Ou vão reproduzir, que nem papagaio, acertadamente ou equivocadamente, alguém que estudou faz lá e a gente repete. Né? Porque valor é uma coisa bem abstrata e concreta ao mesmo tempo, bem real. Né? E que nem todo trabalho produz valor. Não é valor no sentido moral. Todo trabalho tem valor, né, nesse sentido. Mas o valor, enquanto substância de uma relação social, nem todo trabalho produz isso. Todo trabalho assalariado na rede privada produz, por exemplo, mais-valia. Né? Mas nem todo trabalho que produz mais-valia produz valor. E não quer dizer que ele é menos importante. É questão que o centro é o trabalho que transforma a natureza e põe valor no mundo. Sem esse, não tinha nem esse meeting, não tinha nada aqui. A gente estava sentado, talvez, num banquinho que façamos, talvez. Bom, enfim, mas acho que eu estou indo para longe demais, né? E aí eu coloco aqui, né, Rose? Os vendedores ambulantes são lumpen, né? Então, observa só. Se a gente pensar no contexto de hoje, todo trabalhador que não consegue vender sua força de trabalho e compra suas coisas é um grande lumpen, né? Ao meu juízo, sim, viu, Rose? Ao meu juízo, sim, né? Mas isso é uma pergunta que cabe, acho que para nós, né? Agora, para o Marx aqui, nessa época, não, gente. Para Marx aqui, se vocês lerem isso aí, nesse capítulo inicial mesmo, vocês vão ver que é bem definidor, ou seja, aqueles que não conseguem mais se enquadrarem no mundo vendendo força de trabalho. As prostitutas, os pedintes, né, os michês, enfim, todo mundo que seja... Aí ele fala assim, ó, a escória da sociedade. A escória assim pensada pela burguesia, né? Como a burguesia pensa, a escória da sociedade. Isso é o lumpen. Eu acho que hoje em dia essa categoria lumpen se ampliou, e eu não tenho nenhuma dúvida, né? Que o que se chama de lumpen aqui no século XIX,
Rose e todo mundo, né? Tá muito amplo para outros setores, né, de trabalhadores que não conseguem se colocar no mundo do trabalho novamente. E vai fazer coisas gigantescas para poder sobreviver. Vai comprar as coisinhas do contrabando chinês, contrabando paraguaio, para poder fazer essas correrias. Eu morei em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. O que eu vi de trabalhadores e trabalhadoras, principalmente mulheres, né, fazendo aqueles corres, né, para poder comprar o produto no Paraguai, né, passar ali, não pagar imposto, aquela coisa toda, assim, e muitos serem parados pela Polícia Federal e sendo tratados como bandidos, traficantes internacionais, enfim, etc e tal, mas eu sabia, e nem mundo sabia, né, que eram só trabalhadores e trabalhadoras desempregados para você ganhar vida, né, e são milhões deles, nós sabemos, né, a maior parte dos trabalhadores está no setor informal, né, então acho que hoje tem mais lucro que trabalhador assalariado aí, viu, mas isso é aberto, viu, gente, nem todo mundo concorda com isso não, viu, que eu tô falando. Enfim, porque tem um peso muito moral essa classificação de Lupin aqui no texto do século XIX, né? A escória, né, da sociedade. Tá? Acho que se considerar que essa escória são aqueles que não conseguem nem vender força de trabalho, eu atualmente sou a escória, sou um Lupin hoje também, né? Bom, enfim. Mas vamos continuar aqui para poder avançar. A gente pode fazer desse jeito que a gente está fazendo aqui, ó. Conforme a gente vai lendo, a gente vai fazendo um debate também, viu? Preparando. Olha aqui esse parágrafo que interessante. Vai falar do caráter internacional do capital. Isso não tinha até então. Lembra? Eu falei, tinha um comércio internacional, claro que tinha. A Fenícia está num lugar, né? A Ilha de Creta está em outro lugar, o Egito está em outro lugar, enfim. Então você tem um comércio internacional ali. Mas agora, olha aqui, a descoberta da América. Estou ali lendo desse verdinho aqui de novo. A descoberta da América, a circunnavegação da África, abriram um novo campo de ação à burguesia emergente. Os mercados das Índias Orientais e da China, a colonização da América, o comércio colonial, o incremento dos meios de troca e das mercadorias em geral, imprimiram ao comércio, à indústria e à navegação um impulso desconhecido até então. Vou continuar. E, por conseguinte, desenvolveram rapidamente um elemento revolucionário da sociedade feudal. Decomposição. Então, observa, isso aqui é muito importante, né? A escala de comércio internacional se elevou ao máximo, né? Coisa que não existia até então, né? Claro que tem comércio lá no Oriente, em várias regiões entre o Oriente, mas o capitalismo, ele vai integrar, claro, com toda a sua forma expansiva, violenta, brutal, genocida, inclusive, né? Seja na África, na América, na Ásia, ele vai interligar, não interessa, ele vai interligar o mundo em relação àquilo que está sendo produzido pelas grandes potências da Revolução Industrial. Que barulho aqui. Pode falar quem levantou a mão, pessoal, que não estou vendo aqui. Frederico, fica à vontade. O áudio, Frederico, tem que abrir o áudio aí, camarada. O áudio está fechado. Ok. Desculpe voltar à questão da fração de classe, mas eu me lembrei que seria também correto se definir como fração de classe burguesa. Fração agrária, fração monetária, fração comercial. Faz sentido? Eita, Jean caiu. Não, eu tô aqui. Eu estava te ouvindo, ao mesmo tempo eu fui pegar um pouco de água. Faz sentido, Frederico, mas assim, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, ó, muitas vezes, hoje em dia, né, você falou, né? Porque o burguês hoje em dia... Sim, hoje em dia. Ele está com o seu capital aplicado, por exemplo, na Bolsa de Valores, está aplicado, inclusive, até no narcotráfico, se ajudar, ele coloca lá de forma ilegal. Então, assim, é o mesmo burguês, então seria mais áreas de aplicações, de investimentos possíveis da burguesia, né? Agora, eu acho que fica mais difícil, eu não conseguiria delimitar uma resposta tão segura para você assim, né? Porque eu não chamaria isso de fração de classe, mas eu chamaria de setores de investimentos da burguesia, né? Agora, um burguês, sei lá, um pequeno burguês que tem um comércio, ele pode comprar ações. Tá dando para sacar como ficou complexo o negócio hoje? Eu posso ser um assalariado e comprar ações. Tem vários aí assalariados que têm ações da Petrobras, sei lá, de um monte de ações aí dos negócios aí que eu nem sei, né? Mas enfim, dessas empresas que são que possuem acionistas, né? Então, acho que a gente tem que olhar especificamente para onde você está querendo ver, Frederico,
e ver se não são setores de investimentos ou são remunerações de classe. Porque, veja só, é difícil hoje. É possível, né? Aí tem que pegar um caso e estudar ele muito especificamente. Porque hoje, por exemplo, quem são, vamos supor, como é que chama aquele cara lá da SpaceX lá? É um rapaz bem grotesco aí que é idolatrado como inteligente pela moçadinha aí. Elon Musk? Elon Musk. Tá, ele é um capitalista, é um burguês clássico, ele é uma fração da burguesia que investe em tecnologia aeroespacial, ou ele é a fração da burguesia que investe, por exemplo, em comunicações, enfim, no caso, por exemplo, investidor representante das Big Techs, né? Tá dando para sacar? Então, eu acho que o que você falou, não sei, camarada, não tem resposta segura para te dar, não, viu? Assim, de repente eu estou até errado aqui, mas só para ajudar a refletir. Eu acho que o que você falou tem mais a ver com áreas de investimento do que frações de classe. Como é que o Marx vê aqui frações de classe? Eu posso avançar um pouquinho na história aqui, para sair um pouquinho só do Manifesto do Partido Comunista, para falar das frações de classe? Porque ele vai desenvolver isso lá nos anos 60, gente. Pega lá o Capital, volume 3, o último capítulo 52. É o capítulo final, ele é inacabado, né? Mas ele consegue desenvolver bem lá. Aqui ele desenvolve, né? Retoma isso lá, mas só que é ampliado no Capital. Ele vai falar assim, ó, existem frações de classe. Ele fala assim, ó, existem 3 grandes classes fundamentais: burguesia, proletariado e latifundiário. Tem algumas traduções que falam terratenente. É latifundiário aqui em português, né? É latifundiário, os grandes proprietários de terra. Ó, são 3 classes fundamentais. Ele fala isso lá no Capital. Dessas 3 classes fundamentais, tem várias subclasses. Daí ele vai falar dessa idioclese de novo, né? Ele vai falar do pequeno proprietário rural, do médio proprietário rural. Quer dizer, vai falar de que existem frações também desses terratenentes. Mas a classe predominante é o grande fazendeiro, é o grande latifundiário. Outra classe predominante é o proletariado. E a outra grande classe predominante, estou falando de trás para frente, né? Mas, enfim, é o industrial, é a burguesia, né? O industrial capitalista. E aí tem frações de classe. E essas frações de classe, ele coloca algumas lá que ele identifica. Agora, o capitalismo continua existindo, e eu reitero o que eu falei aquela hora ali atrás. As frações de classe continuam existindo e são cada vez mais diversas, né? Você tem por exemplo, tem uma burguesia que, por exemplo, se ela não tiver nenhum investimento no capital industrial e só tiver investimento no setor financeiro, comprando ações, tá dando para sacar que isso existe, é possível, mas é difícil. Por quê? Normalmente, o cara que tem ações X nem sabe, vamos supor, da Google, né? Ele pode ter, e normalmente ele tem empresa dele também. Seja uma indústria, seja um setor do comércio. Tá dando para sacar? Vou pegar um outro cara, o dono da Amazon, né? A Amazon é uma empresa, não é? Uma empresa, né? Etc e tal. Até onde me consta, não produz nada, mas revende tudo que é industrializado e produzido por alguém, né? Ou seja, agora, ele também é dono, ou seja, a própria Amazon, né, tem ações para a Dedel. E ele, claro, acionista majoritário. Tá dando para sacar? Fusionou, os capitais fusionaram, sabe? E as classes também vão transitar. Eu acredito ainda que ainda existem essas 3 classes predominantes: proletário, burguês e fazendeiro, né? Latifundiário, perdão. E essas frações de classe, elas vão se diversificando. Eu acho que é difícil. Tem todo um debate na esquerda, eu vou parar aqui porque não posso querer esgotar e nem consigo, é claro. Um debate que está aberto desde o final do século XIX, pós-Marx, principalmente pós-Marx, do que é essa classe média, o que é o lumpen proletariado. A esquerda revolucionária, pessoal, está debatendo isso até os dias de hoje, né? Não me parece que não há consenso entre os revolucionários, isso aí. Gente, quando eu falo revolucionário, eu não estou falando esquerda não, tá? Eu estou falando daqueles que defendem um programa revolucionário, né? Porque aqueles que não defendem programa revolucionário, eles não estão nem discutindo essas coisas, eles estão nem preocupados com isso. Aliás, a única preocupação é pedir voto, né, fazer aliança com qualquer setor aí dessas classes predominantes para poder ganhar as eleições. Isso aí não é revolucionário, né? Não estou nem falando deles. E para complicar, que falam que o MST aplica em Bolsa de Valores. A gente vai ter que usar algum critério, né? Porque, por exemplo, a maior parte das finanças do MST vem da Bolsa de Valores. Se for, nós estamos falando
um tipo de capitalismo parasitário, inclusive, né? Eu não acho que é, né? Eu não acho que é. Né? Então a gente vai ter que analisar tudo isso, porque fica muito fácil para a gente poder, por exemplo, desclassificar um movimento social como o MST, por exemplo, que tem um monte de problema, né? Tem um monte de problema, um monte de contradição, né? Uma delas, para mim, é essa daí que você falou. Mas, enfim, mas isso não pode ser usado para descaracterizar o movimento. Mas, ou seja, são vicissitudes, coisas que tem, são questões, são particularidades que os movimentos, enfim, que existe, que a gente vai ter que analisar com calma, né? A Rose coloca aqui, ó, no chat, ó. Estão todos os... Opa, perdão, tô voltando aqui. Inclusive os professores, tal. Vendedores ambulantes são lucro, pequeno acionista, sim. Empresa falida, ele perde tudo. Me lembrei da depressão, o Jean, da questão das ações, da venda das ações, lembra? Que Sim. os pequenos acionistas que perderam tudo, né? E ficaram desempregados. Exato. Porque, ó, no mundo capitalista abriu um monte de possibilidade que não existia ali nesse contexto aqui do século XIX. Isso não tira atualidade nenhuma desse texto aqui, na realidade. Esse texto é muito atual. A questão é que a gente continua, como o texto sugere, entendendo o movimento da realidade, né? Tarefa nossa é responder os problemas de hoje. E aí entra na mesma lógica, né, Rosa? Por exemplo, assim, o cara do cachorro-quente que, enfim, estava se sentindo um empresário porque montou o cachorrinho quente dele lá, o carrinho de cachorro-quente dele, mas na primeira crise ele, enfim, perdeu o carrinho, teve que vender o carrinho e sair procurando emprego de novo, entregando currículo aí, né? Muita gente que tem lá um lote de ação, etc., não sei quanto que é isso, eu não sei, eu sou pobre mesmo, então não tenho nem, né, não tenho essa experiência. Mas dependendo do número de ações que você tiver numa crise econômica, é isso aí mesmo. Né? Talvez esse é um critério, viu? Você volta a ser proletário, você vai voltar a trazer currículo de novo. E eu acho que os trabalhadores assalariados que conseguem comprar um lotezinho de ação que seja, é muito pequeno. Né? Ele continua tendo que vender força de trabalho, mesmo sendo um pequeno acionista. Né? Porque aquele lotezinho de ação dá um dividendo para ele que, imagina, é menos que um salário mínimo por mês. Né? Ou seja, ele continua tendo. Né? E aí, por isso que é importante a questão da particularidade. Não para ficar só no particular, mas para entender essas... Não tem outra palavra, é particularidades. Né? Ou seja, porque senão a gente, por exemplo, o cara lá do sindicato, que fez a Previdência lá e comprou um negócio lá. Uma vez eu estava no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, dando um curso sobre Marx, lá na PUC, e uma aluna perguntou assim, professor, mas então o operário, o trabalhador em geral, que comprou, por exemplo, uma ação do sistema, como é que chama? Como é que chamou? Ação previdenciária do sistema privado, sistema privado de previdência, ações do sistema privado de previdência, ele é um capitalista acionário, né? Ele falou, ele é um acionista, né? Mas ele continua sendo proletário, né? Porque não dava nem para viver com os dividendos das ações. É que daí eu me perco aqui. Peraí, tem mais coisa no chat, peraí. Ah, tá, é arroz, peraí. Exato, Rose. É isso mesmo, né? Porque o papel do operário é o de transformador da matéria-prima, ou seja, em produto elaborado, né? Por mais que nós, professores, a gente dê aula e dá um monte, se mata e tal, e a gente transforma a cabeça das pessoas, mas não é disso que o Marx está falando. Isso tem o seu valor, claro que tem o seu valor. Mas não é isso que, por exemplo, dá vida ao valor. Valor no sentido econômico, entende? O que dá valor no sentido econômico é a transformação da natureza. O que bota coisa nova no mundo. Porque a partir disso, tudo vai se construir, inclusive ações. Ações das garrafas de água, da água que foi extraída da natureza. Ações do carvão que foi extraído da natureza. Ações dos automóveis, que, enfim, teve um monte de complexo de extração da natureza para dar vida à indústria automobilística. Em qualquer setores aí também, as big techs, por exemplo, né? Ou seja, as ações no Vale do Silício estão elevadas. Não, está elevado. Para ter ações elevadas no Vale do Silício, tem que ter operário extraindo silício lá do chão. Então, para sacar? É nesse sentido, eu estou sendo bem radical, porque é bem importante isso. E aí a gente não pode cair naquela ideia de que, assim, ó, então os operários, a ideia, sei lá, judaica cristã, infantil, que diz o seguinte, então só os operários são importantes. Nossa, eu não sei nem como responder quando isso aparece. Isso aparece, claro que eu tenho que responder com calma, etc e tal. Todos nós, eu acho, tem que responder com muita calma e paciência. Porque muitas pessoas fazem, por exemplo, o Sérgio Lessa coloca esse debate, ele nem é o primeiro que coloca esse debate, não, hein? Mas eu sei que ele é fácil de acessar, coloca esse debate. Por exemplo, ele diz o seguinte, o serviço social não é trabalho.
Os assistentes sociais ficaram cabreiros, né? Mas como? Mas os professores também, porque ele vai criticar o Demerval Saviani, né? O professor também não é trabalhador. É claro que o assistente social é trabalhador. É claro que o professor é trabalhador, no sentido que vem de folha de trabalho, tem carteira assinada, ou tem, mas não tem carteira assinada, recebe salário. É claro, claro. Mas você está falando de trabalho no outro sentido. O trabalho de transformação, o trabalho operário, né? O trabalho no sentido mais ontológico possível, né? Aquele que transforma a natureza e coloca coisa nova no mundo, né? Nesse sentido, a gente não é mesmo. Não tem nenhum problema ser, né? E eu já fui, e eu nem quero voltar, né? Só acha ruim isso que não entendeu o que é trabalhar na fábrica, transformando na natureza, né? Cortando cana, capinando laranja, né? Enfim. Mas não é no sentido moral, né? É no sentido de que, olha, existe uma classe que, graças a ela, ainda bem, coisas novas são colocadas no mundo, né? E graças a outras categorias, então outras coisas também são importantes, né? Graças aos professores, a gente pode educar as pessoas, ou pelo menos tentar educar, né? Graças aos médicos, a gente pode sobreviver, graças ao bombeiro, graças aos cozinheiros, né? Enfim, todo trabalhador é importante. Agora, qual é aquele tipo de trabalhador que dá vida a outros tipos de trabalho? É o operário. É nesse sentido a importância dele. E a questão de que ele coloca valor, né? Ele cria valor. Além de se extrair mais valia dele, né? Ele cria valor. Bom, enfim, e não é todo trabalho que cria valor, né? Mas não vai dar para entrar nessa discussão agora aqui, mas acho que isso é importante, né? A Rose coloca, essa classe social não muda, seria isso? Qual classe você fala? Essas predominantes, está falando? Os operários que você acabou de falar, é isso mesmo, já entendi, já. A classe operária que transforma a natureza, né, em matéria-prima, né, e dá condições para outras formas de trabalho também. Você acabou de falar. Mas tem movimento também, né? Vamos lembrar que tem mudança, sim, porque assim, a forma que, por exemplo, se intervém na natureza hoje, na indústria metalúrgica, não é como era antigamente, nem na época do Marx, né? Hoje tem um monte de outros instrumentos de trabalho aí, ferramentas, tecnologias, inclusive, que a intervenção na natureza é diferente, né? Imagina só, é emblemático para mim aquelas indústrias na Polônia, e por um acaso no Brasil, que eram os maiores produtores, tratores de ferro do planeta Terra, aquelas máquinas gigantescas, aquelas engrenagens, tamanho, sei lá, de um prédio, né, rodando e cavando assim os barrancos, arrancando, extraindo minério dali. Isso é inimaginável, né, em outros momentos da indústria, da história da metalurgia, né? Mas, então, mesmo o trabalho, né, no sentido particular, de como se faz essa extração, essa transformação na natureza, isso tem mudança também. Lembrando, se não tiver mudança, a gente matou a dialética, não pode esquecer isso. Ou ainda serve para a gente suspeitar. Peraí, o cara está falando que não tem mudança, mas está falando de dialética ao mesmo tempo? Opa, incongruência central aí. Isso é legal porque é um termômetro também nos debates, para a gente ficar esperto, né, com os nossos interlocutores. Se não tem mudança, então, como é que você está falando de dialética, né? A mudança, né? Mas, ou seja, é no sentido do papel que ocupam, continuam ocupando o mesmo papel. Agora, as formas, né, de como esse trabalho ocorre, isso vai mudando muito, né? As tecnologias aí mostram isso para nós. Até, veja só, a forma de dar aula, isso para todo mundo, né, gente? Olha só, hoje, predominantemente, eu não sei vocês, as aulas que eu dou hoje são práticas, a não ser quando eu tenho que ir lá na universidade dar aula, a disciplina no mestrado, a maior parte das aulas que eu dou são cursos livres e todos pela internet, né? Esses dias eu estava refletindo, falei, nossa, tô com uma saudade, né? Depois, quando a gente volta para dar aula presencial, é um alívio gigantesco, porque assim, a gente se sente mais humanizado dando aula presencial, né? Mas a maior parte das aulas é isso aqui, ó. No começo da pandemia, eu sei, eu vou pegar no pé de vocês, porque é o último dia, eu não vou deixar passar batido, mas enfim, independente de vocês, é claro. Acredito que independente de vocês. No começo da pandemia, a gente começou a dar esse monte de curso. Eu já dava um monte de curso antes da pandemia, pela internet, mas um monte de coisa. Eu sempre usei muito internet, mas era mais para registrar o que acontecia no presencial. E aí, socializar para quem não pôde participar, assistir depois e tal. Mas era tipo uma gravação do que estava rolando no presencial. Com a pandemia começou a rolar muito só isso aqui, né? Tipo estúdio, sei lá, isso aqui é meu lugar de trabalho, minha casa, né? Não tem nada montado aqui. Então, é bastante estranho. E no começo da pandemia, o pessoal ainda a gente cobrava, ó, vamos abrir essas câmeras aí, tal, tal. O pessoal já abria a câmera, tal. Hoje em dia, eu participo de outras lives também, né? E muitas vezes eu sou a pessoa que fica com a câmera fechada também. Eu estou participando como aluno. E a gente está dando aula, por exemplo, para o E, para o G, para o TC, para o JA, para o LOS, Angel, sei lá, o S, SL, RJ, né?
E você não tem a mínima noção. No caso, aí eu sei, vocês já falaram, que não dá para abrir. Não é nada pessoal, é só dizer o seguinte: isso tudo vai mudando, né? Vai mudando. Até o jeito de dar aula muda, o jeito de falar, o jeito de compreender, enfim, está em movimento, né? Está em movimento. Bom, outro elemento que eu queria mostrar para vocês aqui no texto, para a gente buscar uma finalização e tal, ainda sobre essa questão do caráter internacional, né? Capital. Todavia, os mercados ampliavam-se cada vez mais. A procura por mercadorias continuava a aumentar. A própria manufatura tornou-se insuficiente. Manufatura é a confecção, principalmente com elementos manuais, né? Que vai ser substituída pela maquinofatura, né? Que é o sistema fabril, etc. e tal. Olha lá. A própria manufatura tornou-se insuficiente. Então, o vapor e a maquinaria revolucionaram a produção industrial. A grande indústria moderna suplantou a manufatura. A média burguesia manufatureira cedeu lugar aos milionários da indústria e os chefes de verdadeiros exércitos industriais, os burgueses modernos. Observe que ele já mete aqui uma coisa de média burguesia, tá vendo? Outra fração de classe. Bom, só para mostrar o seguinte, não é tão simples assim, são muitas frações de classe, né? A gente vai ter que analisar cada uma delas com cuidado. A grande indústria criou o mercado mundial. A grande indústria, ou seja, a indústria fabril da época da Revolução Industrial, né? A grande indústria criou um mercado mundial preparado pela descoberta da América. Lembra que eu falei aquele longo processo de acumulação de capital? Como que o trabalho escravizado aqui foi importante para acumular capitais para que depois essa galera investisse em indústria lá no século XVIII, século XIX? Isso tudo desde o século XV, XVI em diante. O mercado mundial acelerou enormemente o desenvolvimento do comércio, da navegação, dos meios de comunicação, né? Ou seja, todo o processo de colonização da América, da África e da Ásia foi fundamental para o desenvolvimento e, vou chamar assim, entre aspas, empoderamento, e fortalecimento do poder da burguesia, que vai passar de uma manufatura para uma maquinofatura, como eu falei ontem, o sistema fabril, né? E o comércio vai se ampliar monstruosamente. Agora, não só de colônias que produzem gêneros agrícolas, que são destinados para a metrópole europeia. Continuam fazendo isso, mas a produção industrial da metrópole europeia, agora burguesa, não só uma monarquia constitucional, uma monarquia burguesa, mas agora vamos chamar assim, um Estado burguês, vai exportar para essas antigas colônias, né, os seus produtos industrializados, né, a preço de ouro. Para vocês terem uma noção, na história do Brasil, rapidinho, era proibido, olha só, Brasil tem o quê? Uns 3 mil quilômetros de costa litorânea. Dá para extrair sal em todo esse território aí, né, em tese, né? É proibido. Tinha uma lei da época do Marquês de Pombal, 1775, 77, uma coisa assim, me permita, esqueci as datas, mas é algo por aí. Uma lei, um decreto real, né, primeiro-ministro, Marquês de Pombal, que proibia a indústria salinífera no Brasil. Mas por quê? Porque tinha que comprar o sal produzido lá fora. Dos portugueses, no caso. E agora, veja só, a aliança, o grande aliado de Portugal era a Inglaterra, nesse período todo aqui, do século XVIII, século XIX, inicial da Revolução Industrial. E aí, por exemplo, era proibido a indústria metalúrgica. Era proibido, por exemplo, você derreter o ferro aqui e fazer teu enxado e teu gadanho. Você tinha que comprar o quê? As enxadas e etc e tal, que vinham da Inglaterra. Quer dizer, que vinham de Portugal, que por sua vez compraram da Inglaterra para revender aqui. Tá dando para sacar esse negócio? Né? São os monopólios, coloniais, eles continuaram existindo nesse período, né, enfim, mesmo desse período da Revolução Industrial, né, e beneficiavam a burguesia industrial. E observa que a gente está falando de Inglaterra, Portugal e Brasil. A gente está falando de um comércio internacional, né? Desde o antigo comércio de escravos, e que nesse caso o Brasil continuou existindo até o século XIX, né? Mas também distribuição dessas mercadorias industrializadas, né? Produzidas na Inglaterra ou ainda produzidas nas suas colônias, né? Espalhadas pelo mundo. Então, olha só, para fechar aqui, ó, a burguesia desempenhou um papel na história. Perdão. A burguesia desempenhou na história um papel eminentemente revolucionário. Muita gente se estranha com isso aqui, ó. Eu vou continuar a leitura e depois eu volto. Onde quer que tenha conquistado o poder, a burguesia destruiu as relações feudais, patriarcais e idílicas. Rasgou todos os complexos e variados laços que prendiam o homem feudal e a seus superiores naturais.
para só existir... Ixi, tá difícil aqui, eu vou ter que pegar o óculos. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Onde quer que tenha conquistado o poder, a burguesia destruiu as relações feudais, patriarcais e idílicas. Rasgou todos os complexos e variados laços que prendiam o homem feudal aos seus superiores naturais, para só deixar de subsistir de homem para homem o laço frio interesse, as duras exigências do pagamento à vista. Isso aqui é muito importante. Por quê? Muitas pessoas estranham, né? Falam assim, nossa, mas o Marx, eu vou falar Marx, o nosso curso é Marx, tá? Mas Marx, Engels, os revolucionários daquela época, daquela organização. Eles achavam, então, que a burguesia era revolucionária? É isso mesmo, né? Revolucionária por quê? Ela mudou radicalmente o que existia antes, né? O que existia antes era o mundo feudal, né? Aquelas relações baseadas numa certa moral hipócrita, mas uma moral religiosa, cristã, né? Sobretudo cristã, né? Uma preocupação em garantir que existisse uma relação entre senhor e servo, né, calcada por uma ideia metafísica, que sempre foi assim, assim Deus quis, assim tem que ser. A burguesia, ela revoluciona tudo isso. Ela chega rasgando, né, por exemplo, a ideia de família, aquela ideia de margarina cristã, né, a família, papai, mamãe e os filhinhos, ela chega destruindo isso aí. Ela chega arregaçando as mangas e detonando tudo. Ou seja, a burguesia vai tratar as mulheres como reprodutoras. Seja as mulheres dos proletários, como reprodutoras de novos proletarinhos, e as suas próprias esposas. Reprodutoras do seu primogênito, o herdeiro. Né? O capitalismo ele vai chegando nessa sociedade nova, né? E vai rasgando, escancarando, né? Toda hipocrisia que existia, cobertada por olha, a vida sempre foi assim, é a vontade de Deus, ou é o demônio. Não é demônio, não, é o capital. Ele vai explorar brutalmente as crianças, por isso que eu coloquei o Léo Huberman. Impiedosamente, por quê? Porque, mas as crianças, são só crianças, não interessa, dá dinheiro, a gente vai explorar. Mas então, os operários em geral, crianças, todo mundo, estão vivendo uma situação extremamente precária. Bom, se eu investir numa casa com piscina para eles, eu vou diminuir minha taxa de lucro, correto? Então não vai ter, vai ser isso aí mesmo. Por quê? Porque isso é lucro. Mas é desumano. Quem falou que eu tô porque aqui a preocupação é com o desumano ou humano? A preocupação é com lucro ou não lucro. Se vai dar lucro, a gente vai vender seres humanos. A gente não tinha nem que estranhar isso, né? Porque eles estão fazendo isso muito antes do capitalismo. É que no capitalismo se arreganha tudo isso. Olha que interessante. A Inglaterra tinha feito uma lei que proibia o tráfico de seres humanos, escravizar seres humanos da África, em todo o Oceano Pacífico. Né? Olha que interessante. Ela proibiu isso. Mas, ao mesmo tempo, uma das maiores empresas, vamos lá, desculpe, um dos maiores filósofos que eu citei aqui, não foi à toa, eu vou citar de novo, da Inglaterra, militante, intelectual, extremamente importante, e militante burguês da burguesia, que é o John Locke, lembra que eu citei ele aqui no nosso curso? Ele era um dos maiores acionistas da Royal Company Africa, coisa assim, a maior companhia, né, de tráfico de escravos, pessoas escravizadas no Oceano Atlântico. Ao mesmo tempo, né, ou seja, legaliza a proibição, legaliza a escravização, em um dado momento que era mais rentável proibir a escravização para garantir o acesso ao trabalho livre assalariado, ela proíbe. Né? Então, observe que assim, o capital ele vem sem piedade. Por exemplo, o capitalismo, essa burguesia é revolucionária porque ela muda radicalmente as relações. Aquele mundo feudal, fechado na fazenda, etc. e tal, não. Vai cooptar o sítio à cidade. Vai submeter o campo à cidade. Lembra aquele êxodo rural que eu falei ontem para vocês, cheio de exploração e violência, etc. e tal? Mas é muito violento, não interessa, nós precisamos. Né? Vou dar outro exemplo para poder fechar aqui, que na verdade não é eu, só estou produzindo, está no texto aí. O capital ele é revolucionário porque ele tem um poder de mudar radicalmente as estruturas das coisas. Onde ele chega, ele vai levando tudo de roldão. Tipo, vai arrastando tudo. Né? Ele chega na África, mas tem as culturas africanas, foda-se, a gente vai colocar a nossa. Mas a gente não aceita, então mata. Na Índia, né? Mas tem todo um sistema milenar de caças aqui, etc e tal. Não interessa, agora o que funciona aqui é o sistema produtivo capitalista. Mas a gente não quer, vai resistir. Claro que sempre tem resistência, hein?
mata, sem problema. Inclusive vende armas para matar, que dá luta também. Ah, Gê, mas você está falando da África e da Ásia. Calma que eu vou um pouquinho mais para dentro da Ásia. A maior potência e um dos lugares mais antigos do mundo, China. Aí no texto Marx escreve, né? Durante milênios não se conseguiu ultrapassar a muralha da China. O capital atravessa a muralha da China como se não tivesse nada, através com as suas mercadorias. E vai submeter todo o Império Chinês. Inclusive vai fazer a guerra do ópio. Vai vender droga lá, inclusive vai brigar com o imperador, vai uma guerra do tráfico de drogas. Mas isso é desumano, não interessa, dá lucro. Vai fazer uma guerra para traficar, não interessa, dá lucro. Essa lógica não mudou um milímetro, galera. Não mudou um milímetro. Seja com tráfico de órgãos, seja com tráfico de crianças, tráfico de mulheres, sequestros, né? Deixa só a questão das pessoas que são, chama assim, imigrantes climáticos. Pessoas que estão se exilando não só pela questão do clima, mas por questões políticas, econômicas, né? Quantas pessoas, olha só, chegou um navio meio que perdido ali no litoral da Grécia, de refugiados africanos. Mas não pode entrar. Não pode entrar. Ah, tá afundando, não vai mandar ninguém. Não vou mandar ninguém, não. Agora, se aparecer um cruzeiro, que, sei lá, por algum motivo se perdeu, é difícil isso, mas lá, por algum motivo o cruzeiro se perdeu, a Royal Company, The World of não sei o quê, né? E parar ali na costa grega, né? Alguém aqui duvida que vai ser atendido? Não, vocês podem chegar, tem um hotel para vocês ficarem, até vocês se localizar. Tranquilamente. Mas nem falar da França com a Argélia, né? Enfim, são exemplos, são quase que infinitos, infelizmente, né? São finitos, viu? Mas é que é longo, é muito o que tem. Então, assim, a burguesia é revolucionária. Então, esse revolucionário não é só um elogio. É um elogio, mas é uma crítica ao mesmo tempo. Porque a burguesia, ela vem e bota de ponta cabeça tudo que existia antes. Né? E, nesse sentido, bota tudo para funcionar de acordo com o seu interesse. Tem uma palavra aí. Mais uma vez, porque eu propus uma pré-aula de filosofia, uma aula sobre dialética. Né? Foi uma pequena aula de filosofia. O que está acontecendo aqui é o Aufhebung, só que por parte da burguesia. Eles não vão acabar com o sistema de caça na Índia, mas vai usar esse sistema de caças para ajudar, inclusive, a acirrar a concorrência e a rivalidade entre as próprias caças indianas, para melhorar e facilitar a dominação britânica na Índia. Não para sacar? Revolucionário aqui não é elogio meramente, olha, porque é tudo positivo. É porque tem um poder de transformar brutalmente, de acordo com seus interesses, aquilo que já existe antes dela, milênios antes dela, digo, a economia política capitalista. Desculpa, eu estou falando muito, né? Mas, enfim. A burguesia despojou da sua auréola toda as atividades até então reputadas como dignas, encaradas como piedosos, com piedoso respeito. Fez do médico, do jurista, do sacerdote, do poeta, do sábio, seus servidores assalariados. A burguesia rasgou o véu do sentimentalismo que envolvia as relações de família e reduziu as meras relações monetárias. A burguesia revelou como a brutal manifestação de força na Idade Média, tão admirada pela reação, encontra seu complemento natural na ociosidade mais completa. Foi a primeira a provar que a atividade humana pode realizar, criou maravilhas maiores que as pirâmides do Egito, os aquedutos romanos, as catedrais góticas, conduziu expedições que empanaram mesmo as antigas civilizações e as cruzadas. A burguesia não pode existir sem se revolucionar incessantemente, os instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais. Então, isso aqui é tudo um elogio. Deixa eu olhar para vocês de novo aqui. Tá vendo? Isso aqui é tudo um elogio para a burguesia. Mas não é um elogio meramente sarcástico, etc. e tal. Porque, de fato, a burguesia faz uma mudança brutal em relação àquilo que existia antes, que é a sociedade feudal. Inclusive, o texto vai terminar assim, né? Mais ou menos assim, encaminhando para o final. A burguesia cria também uma nova classe social. O proletariado. E é exatamente a classe social que, pela lógica de funcionamento da economia capitalista, é a classe que vai acabar com ela mesma, o seu próprio coveiro. Então, assim, a burguesia realmente ela mexe com a estrutura da história da humanidade.
E não é uma coisa só europeia, não. Muitas pessoas falam, mas isso é muito eurocêntrico. Não, isso não aconteceu na África, nem na Ásia, nem na América. Isso está acontecendo na Europa, é lá que começa esse troço todo, né? E vai abraçar todo mundo sem dó, né? Todo mundo sem dó, de forma eurocêntrica ou não, vai se estender até, sei lá, até o povo Xoklang aqui, a última etnia que existir, né? Longe, sei lá, do contato permanente ou ainda do contato com o homem não indígena, vamos pensar assim, na América do Sul, onde tiver uma tesoura, tem o capitalismo, tem a mercadoria capitalista já acontecendo, né? Isso está rolando desde o século XVI para cá, com o capitalismo desenvolvido, claro, século XVIII, XIX para cá. Então, nesse sentido, o Marx está apontando limites também aqui, né? E aí, ele, claro, é só o primeiro capítulo, né, do livro, ele vai estar falando, ou seja, sobre essa questão do proletariado ser o coveiro da burguesia. É claro, como é um texto político, está divulgando sua organização para o mundo, é um texto bastante, como eu falaria, generoso, otimista, né? Por exemplo, eu até marquei aqui, ó. A burguesia produz, é o finalzinho do capítulo 1, literalmente. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros. Seu declínio e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Muitos falam assim, né? Peraí, deixa eu mexer. Então, Jean, o socialismo é inevitável. Aqui no texto, sim, é isso que eles estão afirmando mesmo, né? Que a luta, a superação, a derrota da burguesia é inevitável, vai acontecer inevitavelmente pelas mãos do proletariado. Nós sabemos, e eu acredito que eles também sabiam, que não dá para falar como vai ser o futuro, não é? Só que eles sabiam, e acredito que nós também devemos saber hoje em dia, que num documento político da tua organização, você está querendo conversar com a classe trabalhadora, com o mundo ali, mas sobretudo a classe trabalhadora, né? Você tem que ser otimista, para quem é militante, que sabe o que eu estou falando, né? Não dá para chegar, não se trata de mentir, mas também se trata também de falar, ó, gente, tá difícil, etc. Não, tem que ter uma perspectiva, tem que dar esperança, né, a partir de uma análise concreta da realidade, né? Não de uma fantasia. Então, acho que eles foram bastante otimistas aqui. Acho que não daria para ser diferente, né? Hoje, a parte que me cabe aqui como professor do curso, trocando ideia com vocês, a parte que me cabe, tá? Eu falando, né? Enfim, não precisa pensar nada igual, é claro. Não dá para falar que é inevitável, não, né? Ou seja, vai ser ainda não, pode acontecer muita coisa no futuro, né? No futuro. Tudo indica, é possível, claro, claro, mas é inevitável, ou seja, inevitavelmente o socialismo vencerá. Eu não sei, não. Inevitavelmente, meter esse martelo lá no futuro da história, eu não sei. Eu luto para isso, né? Eu procuro viver para isso. Mas se a gente vai vencer realmente, eu realmente não sei, né? Nesse sentido, eu já sou mais pessimista nesse aspecto, né? Agora, é totalmente possível e necessário. Se nós não lutarmos pelo socialismo, relaxa, o capitalismo vai destruir tudo isso aqui. Não tem nenhuma dúvida disso, né? Agora, ao lutarmos pelo socialismo, etc e tal, nós vamos vencer com certeza? Não, aí não dá para falar isso, não. Porque aí tem que falar assim, ó, eu tenho uma bola de cristal aqui, e de acordo com a minha bola de cristal, sim, venceremos. Só isso, né? Mas daí já está em outro campo, né? Não tem nada de científico, nada de dialética, etc e tal. Enfim, ou venceremos, né? Isso eu teria, acho que mais, né? Ou venceremos, ou vamos todos sucumbir, né? A lógica de exploração, destruição do planeta, da humanidade, etc e tal, proposta pelo capital há mais de 2 séculos, né? Mas, enfim, acho que é isso. Então, vocês observaram, assim, é um texto bastante assim, a gente ficou só, faz tempo que a gente está falando aqui, ó, só em alguns pedacinhos do texto, a gente nem ficou falando do texto todo do capítulo 1, né? Então, é um negócio que funciona bem, pessoal, com grupos de estudo permanente, sabe? Ó, vamos estudar o Manifesto Comunista. Daí a gente vai lá, estuda linha por linha, debate, sem tempo para acabar, sem tempo para acabar. Durou 1 ano, que bom, que ótimo, que deu para ficar 1 ano estudando isso, maravilhoso. Agora, o que a gente preciso dizer para vocês aqui também é que coisas que são colocadas aqui nesse documento, em 1848, elas não ficam imóveis nos anos 50, 60, até o fim da vida do Marx. Vou dar um exemplo que extrapola para o capítulo 1. Ele vai falar da ditadura. Ele não fala a palavra ditadura, mas um governo centralizado, né, regido pelo proletariado. Depois isso vai ser chamado depois de ditadura do proletariado, né? Ou seja, o esboço já está aqui. Ou seja, tem coisas que aqui está só esboçado que vai ser aperfeiçoado depois.
Por exemplo, lupenproletariado. Está aqui, ó, declaradamente, inclusive com as definições. O que é lupenproletariado? A gente quer entender isso no Marx, a gente é um bom... mostrando aqui o texto como se fosse o texto do Marx, mas é um bom começo o Manifesto do Partido Comunista. Mas agora eu já tive acesso ao texto do Manifesto, em que ele fala de lupenproletariado, etc. As classes sociais. Eu preciso avançar, sabe por quê? Porque ele não parou aqui. Marx não morreu, escreveu isso aqui e morreu. Ele continuou vivendo, estudando e aperfeiçoando. Por exemplo, o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, ali sim ele vai explicar com muito mais propriedade o que é esse lupenproletariado. O que são as classes sociais, é claro, olhando para a França, né? Ele está analisando a França, né? Mas é uma puta análise, assim, é uma puta, como eu falo assim, exemplo de como que se usa o método do Marx para entender a realidade. É o que ele faz ali explicando o 18 Brumário, né? Explica com muito mais propriedade. Aqui é muito rápido, é um texto de divulgação, né? Manifesto. Os outros textos, ele vai falar disso. Script de Pulando de Gota, que é um texto rápido também, mas é um texto lá dos anos 70, de 1875. Ou seja, está mais maduro ainda do que nos 40, dos anos 50. Então, para que a gente possa entender uma categoria do pensamento do Marx, inclusive classes sociais. Não foi à toa que eu sugeri para vocês lerem lá o último capítulo do Capital, né? Ou seja, porque a ideia de caracterização do que são as classes sociais não morre aqui no Manifesto do Partido Comunista. É um momento dessa formação do Marx. Isso é muito importante, pessoal. Muito importante. Para a gente que é militante, está em movimentos sociais, está em partido, está ajudando a construir um partido, e mesmo nós que também fazemos tudo isso e ainda somos pesquisadores, etc. e tal, professores, é importante a gente não fixar o Marx em um espaço de tempo. A gente pode fixar o Marx em um espaço temporal, mas esse espaço tem que ser 1818 e 1883. Aí a gente pode fixar o Marx aí, porque foi o tempo que ele existiu, nascimento e morte. Fora essa baliza aqui, ó, a gente não pode pegar o Marx que nasceu em 1918 e parar com as ideias dele em 48. Só porque o meu programa lá de pós-graduação só me dá 2 anos para pesquisar. Desculpa, mas não dá para fazer isso. Porque senão a gente para aqui em 48 e fala, o pensamento do Marx é esse. O pensamento do Marx em 48 é esse aqui que nós falamos hoje. Como que era o pensamento do Marx aninhos depois, 1852? Em relação à Liga dos Comunistas, é muito diferente no próprio final do ano de 1848 já. Mas como a gente não leva isso em consideração, a gente acha que é tudo igual. O que a gente está fazendo? A gente está criando uma múmia, uma efígie, uma múmia, uma espécie de múmia, né? E aí a gente mata o Marx, viramos assassinos intelectuais, era algo assim, né? Ou seja, é claro que é difícil ver toda essa trajetória, mas é inevitável. Tanto para o Marx como para qualquer outro autor. Por exemplo, vamos supor, eu estou conhecendo o Frederico agora. O Frederico, a gente está se conhecendo agora, né, Frederico? E, por exemplo, vamos supor que a gente para nossa interlocução agora, no ano de 2023. Né? Ou seja, o que eu vou ter do Frederico é esse momento até aqui que a gente se conheceu. E ele, a mesma coisa de mim. Para todos nós aqui, mesma coisa. Agora, amanhã nós seremos as mesmas pessoas? A nossa concepção sobre pesquisa, sobre Marx, inclusive de luta de classes, ela é a mesma? Vai ser a mesma ano que vem? Claro, só dá para me permitindo me colocar lá no futuro. Ou seja, se eu achar que vai ser a mesma, mumifiquei nossa relação aqui. Eu preciso entender que há movimento das ideias, das relações materiais, há movimento em tudo. Né? Isso vale para quando nós acessamos algum revolucionário do passado, por exemplo. Como é que pensava a Rosa Luxemburgo? Daí eu pego um texto da Rosa Luxemburgo, né, e vejo ali como ela pensava, e aí trato como se ela pensasse, a vida inteira pensou daquele jeito. Isso dá ruim para qualquer tipo de pessoa, para nós, para qualquer autor, principalmente esses autores e revolucionários que influenciam o mundo de norte a sul, leste a oeste, até os dias de hoje. Né? E aí vai ter o Marx, que é o cara do Manuscritos Econômicos Filosóficos, vai ter o Marx do Manifesto do Partido Comunista, vai ter o Marx do Grundrisse, tem o Marx... Está tudo errado isso aí. Que Marx é? Por que já está errado? O que existe é o Marx de tudo isso aí. É o Marx na sua totalidade. Né? Ou seja, mas é claro que quando a gente tem pouco tempo, a gente não vai conseguir acessar tudo, concorda? É muito difícil mesmo. Né? A vida inteira eu ia lá ainda para poder acessar tudo só de uma pessoa, Marx. Né? Isso não nos autoriza a limitar o Marx àquilo que a gente deu conta de acessar do Marx. E também a gente não precisa se desesperar, porque não vai acessar tudo. Mas a gente precisa ter maturidade intelectual de dizer, olha, em 48, 49, Marx pensava dessa forma.
Sabemos que há movimento, por exemplo, em 57, 59, há um avanço gigantesco desse debate. Só se a gente tiver consciência no nosso dia a dia de não fechar a dialética do movimento das coisas, no caso aqui o pensamento do revolucionário do Marx, não tem nenhum problema. Nesse momento, por exemplo, para quem faz pesquisa, principalmente para quem faz pesquisa, eu estou estudando esse momento aqui, o que aconteceu ali, como é que ele pensava de 1942 a 44. Pô, tranquilo, você não está mandando Marx, você está falando, eu estou estudando esse período aqui. O problema é quando eu pego, por exemplo, eu digo que vou estudar o Marx de 42 e 43, eu começo, enfim, usar o conceito de frações de classe que ele coloca lá no Capital, no final dos anos 60, e uso como se fosse usado aqui no Manifesto do Partido Comunista. Ou de Lupen Proletariado, de 52, no 18 Brumário, como se já tivesse escrito aqui no Manifesto do Partido Comunista. Ou Ditadura Revolucionária do Proletariado, como ele já tivesse escrito aqui no Manifesto isso. Não tem nada disso aqui ainda. Aqui tem esboço dessas coisas todas, né? E aí, o que acontece? Tem que saber, né? Ou seja, o que há aqui é esboço. Eu vou trabalhar com os esboços aqui, e lá na frente vai mudar. Não tem nenhum problema. O problema é quando a gente vai, né, ignora essa processualidade, recorta o Marx em um dado período, né, e pensa o Marx na sua vida inteira, de 18 a 83, como se fosse sempre aquele Marx daquele período que a gente estudou, que a gente leu, que a gente gosta. Isso é enfim, isso não ajuda, né? Isso atrapalha muito a compreensão de qualquer autor, do Shakespeare, do Marx, do Hegel, do Comte, serve para qualquer um essa preocupação, né? Bom, enfim, mas a gente acaba muitas vezes fazendo isso, né? Vou só fechar aqui essa apresentação, eu não vou trabalhar nesse texto, não. Gente, o curso é isso. Algumas palavras introdutórias, né? A gente tem que, por exemplo, a partir desses cursos aqui que a gente oferece, né, através da editora lá, Praxis e tal, a gente tem que insistir em tentar fazer cursos introdutórios, né? E tentar investir nessa interlocução com as pessoas, né? No primeiro curso, às vezes... De novo, tio Jean. Legal, de novo.